Olá pessoal, meu nome é Matheus Florencio e esse é mais um Weekly News, notícias da semana pra vocês. Agora a gente também tem o nome do programa, é isso aí. Exatamente. E aí Bruno, tudo certo contigo? Tudo certo. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos aí para mais um Notícias da Semana, né? Um Weekly News, notícias semanais. Vai-te embora aí, Matheus. Então gente, essa semana, mais uma semana com vários assuntos. Eu acho que eu vou até parar de falar isso, Bruno, porque toda semana vai ter muito assunto, não interessa. E no Brasil, vai então, ter sempre muito assunto. Aqui no Brasil, o Brasil é um país diferenciado nesse sentido, né? Verdade. Então, pessoal, essa semana a gente pegou algumas notícias para passar para vocês e nossa pauta da semana é a seguinte: a STF aprovou a questão das cotas raciais para concursos. A gente vai estar comentando sobre isso, também sobre Joaquim Barbosa presidente. Será que vai ser uma boa isso aí? Vamos ver. A gente também tem aqui a PGR, a Procuradoria-Geral da República, atacando o projeto Escola Sem Partido, projeto que a gente já falou sobre ele aqui também no canal. Também tivemos essa semana no âmbito internacional, Comey versus Trump nos Estados Unidos e as eleições, o resultado das eleições do Reino Unido. A gente vai estar comentando sobre esses 5 assuntos aqui hoje, tá? Mais uma vez, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, também curtam nossa página no Facebook e deem feedbacks dos vídeos pra gente, é muito importante, beleza? Então, Bruno, essa semana aí o STF decidiu, mais exatamente na quinta-feira, que é constitucional a aplicação de cotas raciais em concursos públicos. Segundo o STF, é válida uma lei de 2014 que obriga os órgãos públicos federais a reservarem 20% de suas vagas para os negros. E aí? O que você acha sobre isso? Eu acho que é uma aberração total, né? Por tanto tempo se lutou, teve esse movimento por igualdade racial, isonomia, né? Você ser tratado igualmente perante a lei, né? Só que agora você tem os radicais de esquerda, né? Que acham que existe um negócio chamado dívida histórica, né? Porque existia uma instituição chamada escravidão, isso ninguém nega, né? Os esquerdistas hoje acham que a escravidão é algo que é exclusivo, um critério exclusivo foi a raça, né? Quando a escravidão, né? O pessoal parece que quer apagar isso dos livros de história, mas a escravidão é uma instituição que sempre esteve presente na história da humanidade. Todos os povos adotaram essa ética da conquista, né? Se você for pegar os povos da antiguidade, os hebreus, por exemplo, foram escravizados por diversas vezes, né? E nem por isso você vê nenhum hebreu chorando, pedindo cota, nada do tipo. Da mesma forma, outras minorias, né? Se você for ver o próprio termo eslavo, o escravo vem de eslavo, justamente porque também foi um povo que foi escravizado. Né? Os povos do norte da África também escravizaram pessoas do sul da Europa. Né? Então, assim, você querer isolar a escravidão e transformar isso tratar isso como se fosse um critério exclusivamente racial é muito simplista, né? Além disso, mesmo que fosse algo exclusivamente racial, o que não é, essa questão racial do preconceito, tudo foi decorrente justamente dessa característica dos europeus terem chegado na África muito tempo depois da escravidão na África já está sendo praticada de negros com os outros negros, né, de outras tribos, tal. Eles dominavam e comercializavam esses escravos. Os árabes, por exemplo, né, tem vários livros sobre isso, né? Tu lembras do nome daquele livro que o Olavo tinha indicado? Eu tinha visto ou não? Não lembro. Agora me fugiu o nome na memória também, mas só para vocês terem ideia, assim, a escravidão árabe foi muito maior do que a escravidão de negros pelos americanos, pelos norte-americanos, né? Eu tô dando o número agora eu não estou lembrando, mas a questão é só a seguinte: mesmo que esse argumento de que houve uma discriminação exclusivamente racial, o que é falho, certo? Mesmo que ele fosse verdadeiro, ainda assim não se justificaria esse tipo de ação afirmativa. Primeiro, porque você está incentivando que haja um racismo onde hoje ele é muito pequeno, né? Você vê principalmente isso com os mais antigos, mas com o pessoal mais jovem você não vê tanto, né, isso aí, de forma que você vai pegar às vezes um profissional muito competente, por exemplo, um médico. Antes você não ligava para a cor do cara. Agora você vai olhar para o médico ou para o engenheiro, você vai ver, ih rapaz, será que esse cara foi pelas cotas?
Eu não estou dizendo que o cotista é necessariamente ruim, mas se ele teve uma facilidade para entrar, significa que ele não foi tão bom naquele momento. Talvez durante o curso ele tenha equiparado ali, mas ele não foi tão bom naquele primeiro momento, não foi tão competente naquele primeiro momento para competir de igual para igual com os outros. Por isso se justifica a cota. Né? Então você está criando um preconceito, ou você está exacerbando hoje, onde quase não há. Entendeu? O Brasil é um país que a integração correu, assim, no início não tão bem assim, porque o pessoal ficou ocioso. A gente não tinha industrialização ainda na época da abolição da escravatura, né? Que foram surto de industrialização, né? Então ocorreu a formação das favelas, tudo. Mas assim, hoje praticamente você não vê nenhum conflito em relação a isso. E outra coisa também, indicando aqui uma obra do Thomas Sowell, que ele fez um economista americano, né? Ele fez uma pesquisa mostrando a ação afirmativa ao redor do mundo, né? E os resultados que as ações afirmativas apresentam ao redor do mundo, né? Vão totalmente de encontro assim, com tudo que é propagado, né? Eles dizem que vai promover a integração racial, esse tipo de coisa, quando na verdade você cria uma divisão na sociedade, entendeu? E isso interessa a quem, né? A quem está governando, né? Porque aí vai surgir com soluções mágicas e mais privilégios e mais cotas e esse tipo de coisa. Não funciona. Não funciona, e você está abrindo, né, um precedente para que no futuro surja um governante e queira, por qualquer justificativa bizarra que ele venha apresentar, privilegiar um determinado grupo de interesse dele. Daqui a pouco vai surgir cota para homossexual, ou então vai surgir cota para determinada religião aqui que foi... se não me engano, na prefeitura do Haddad já queriam criar cotas para as pessoas, se não me engano, para travestis e alguns grupos homossexuais, em alguns cursos da prefeitura, cursos específicos para esse grupo social. Justamente, você na verdade está apenas incentivando, né, que a prática da discriminação permaneça e que a que já existe, ela seja mais praticada ainda, né? Mais justificada ainda, inclusive. Porque o cara vai falar, velho, tu não é tão competente quanto mim aqui. Eu me preparei, eu vou fazer vestibular aqui e não vou fazer com cota. Tu precisa de cota. O que isso quer dizer? Que provavelmente tu é inferior a mim, intelectualmente. E é verdade isso? Não é. Não é, entendeu? Existe um concurso que é justamente para isso. Você faz a prova para demonstrar a sua capacidade, né, de entrar na universidade e não passar nenhum perrengue, né? Se você for pegar um curso de engenharia mesmo, o cara que não teve uma base, aí vai entrar um curso de exatas, né? Aí vai pegar cota, passa com a nota bem baixa, bem abaixo das pessoas que não tiveram cota, né? Foi ampla concorrência. Um cara desse, para acompanhar o ritmo de estudos, provavelmente vai precisar de turma preparatória antes de iniciar o curso. Né? É uma bizarrice total, pô. E vai de encontro, né? Vai de encontro um dos princípios da Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, né? Eu tenho algumas coisas a falar sobre isso, Bruno. O seguinte, a questão da cota, principalmente na questão de concursos e também de entrada em universidades, é nada mais nada menos do que o governo dizendo: eu não tenho capacidade de educar bem a minha população, logo vou criar cota. Né? Ele admitindo a fraqueza dele de fazer aquele mínimo que ele deveria, que é tratar bem da educação. Não consegue, vai ter cota. E aí, se a gente for analisar a cota como ela é aqui no Brasil, a cota para negros, é um absurdo. Porque existem negros ricos. Existem negros de classe média alta. Então, o que é que essa cota vai fazer? Ela vai somente elitizar ainda mais a universidade. Porque quem vai entrar nos cursos realmente importantes, como engenharia, direito, medicina, serão os negros que estudam em boas escolas. Não, justamente. E são os ricos. Não, justamente. Né? Então isso não ataca o problema da pobreza. Isso é realmente uma questão racial. E eu, se fosse negro, eu não tenho cor definida, né? Eu sou sacou aqui de burro quando foge, nessa mistura brasileira doida. Quase ninguém sou tem, branco, não sou negro, não sou mulato, eu sou aqui. Quase eu tô aqui tem. No mundo. Né? Não, Oi? O que quase ninguém tem cor definida aqui no Brasil. E outra, vai fazer o quê? Vai instituir aqui tribunal racial, vai pegar uma tabelinha lá com a gradação das cores, aí o sujeito coloca o braço aqui, aí vê, não, você não é negro o suficiente. Pelo amor de Deus, Esse como você citou aí o Thomas Sowell,
esse tipo de medida só aumenta a questão da divisão da sociedade, só aumenta o racismo. Exatamente. Tanto de um lado quanto de outro. É um absurdo. Não existe diferença entre negro e branco no sentido humano, no sentido natural. Existem diferenças entre pessoas. E ponto, entre realidade de vida. Não, assim, e essa questão social de pobreza talvez pudesse ser atacada, mas por questão de cor de pele, não, é um absurdo. Total. Intelectualmente não existe nenhuma diferença entre as etnias, né? Que eles chamam de raça e tal, mas é as etnias, né? Raça é humana. Uhum. E você só está fomentando, pô, a divisão da sociedade, né? E você está prejudicando justamente o branco pobre. Entendeu? Será que exatamente. o negro rico ele tá sofrendo tanto assim na vida que ele precisa de uma cota, enquanto que um branco pobre tá se ferrando lá? Então é só pelo simples fato dele ter um tom de pele diferente, às vezes é irmão gêmeo, um cara consegue, outro não. É só porque ele tem um tom de pele diferente, ele é um opressor. Sim. Pelo amor de Deus, isso é dividir verdade. as pessoas entre opressor e oprimido. É bem Paulo Freireano isso aí, né? Verdade. Isso é bem marxista. É verdade. Né? É bem marxista. É verdade. É dividir a sociedade em classes, né? Bom, eu não tenho mais nada a falar sobre esse assunto. Você tem? Não. Pra mim já esgotou. Um assunto que está até interligado com esse que saiu essa semana, Bruno, foi a questão desse Joaquim Barbosa, presidente, que foi gritado essa semana na mídia, né? Até porque essa semana, com essa questão desse julgamento do STF, o ministro Barroso chamou se retratou nesse julgamento com o ex-ministro Joaquim Barbosa por tê-lo chamado de negro de primeira linha em um evento que ele estava. E ele se retratou nesse julgamento por ter falado isso. Foi caracterizado como um certo racismo da parte dele. É a frase infeliz. E aí, essa semana, o nome Joaquim Barbosa explodiu, né? Explodiu. Joaquim Barbosa, a gente não pode se enganar, ele é um homem de esquerda, né? Ele, inclusive, declarou essa semana que já teve conversas com a rede da Marina Silva, que é aquele Partido Verde Melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro. E também já teve conversas com o PSB, o Partido Socialista do Brasil, brasileiro, né? Que aqui em Pernambuco é muito forte. Do finado Eduardo Campos. Ele como um homem de esquerda, já declarou ter votado em Lula, ter votado em Dilma, já declarou ter votado em Brizola, e mesmo já julgando a questão do mensalão, voltou a votar em Lula em 2006. Então, na minha opinião, eu quero escutar a sua opinião também, eu não estou enganado com esse cara não. Esse cara é um cara de esquerda e a gente não pode se enganar por aquele papel que ele teve no mensalão, que até foi um papel, eu acho que super valorizado, porque se a gente for ver as penas do mensalão, foram poucas, para poucas pessoas, e não puniu quem realmente merecia ser punido, que era o ex-presidente Lula. Exatamente. O que é que você acha sobre isso? Assim, o fato de você ter uma figura como o Joaquim Barbosa, semana passada, ou retrasada, sei lá, mês passado, não lembro, recentemente, o Luciano Huck, o pessoal estava ventilando essa possibilidade. Eu acho que o pessoal tá carente, né? O pessoal tá, assim, qualquer pessoa que aparecer, assim, Zezinho da esquina, ele fez alguma ação muito boa, assim, ou ele exerceu a atividade dele, tipo, o estudante, aqui no Brasil é assim, o estudante que estuda, o trabalhador que trabalha, né, o juiz que julga, essas pessoas, né, o jogador de futebol que joga bola, o pessoal bate palma e acha que é um negócio espetacular. Né? Foi assim que o Joaquim Barbosa bombou, né? Naquela época. Ele julgou, o pessoal gostou do que ele falou, tal. Na época, o pessoal, nossa, que cara massa. Aí o cara, peraí, qual o trabalho dele? É esse, né? Ele fez mais do que obrigação, entendeu? Agora, nada mais. Justamente. Agora, essa questão ideológica é realmente, muita gente da direita, se é que se pode dizer assim, na época ainda não tinha muito esse... Ainda hoje é fraco. Tá começando ainda, tá incipiente ainda o movimento, né? Mas a gente já vê sinais, né? De organização, tá começando ainda. Na época, muita gente da direita, o cidadão comum, tava apoiando a ideia, né? Porque realmente, né? Se você for ver Dilma, Lula, Ciro Gomes, Marina Silva, meu Deus do céu, aí pega um Alckmin, José Serra, Aécio Neves, meu Deus, não tem opção, aí aparece um cara desse, aí volta. Mas, cara, hoje a gente já tem um monte de gente boa aí aparecendo, entendeu? Eu não vou falar em nome, eu não quero fazer campanha agora não, mas vocês sabem, né? Tá aparecendo um monte de gente
E daí você tira, né? Você vai querer um cara mais do mesmo, que acha que o Lula errou, mas a ideologia dele é boa. Olha pra onde ele tava levando a gente, o Lula. Um cara desse apoia o Lula, né? Excesso de democracia na Venezuela. É porque o brasileiro, Bruno, ele supervaloriza o dinheiro. Então, para ele a questão da corrupção e do roubo de recursos é um absurdo. Mas o absurdo realmente do governo do PT foi a questão ideológica. É isso que estava levando o Brasil para o buraco e ainda está levando o Brasil para o buraco. É a questão ideológica. A corrupção sempre esteve presente, né? Depois da saída do regime militar, principalmente. E o que o PT fez foi justamente esquematizar. Ele sistematizou, na verdade, a corrupção, né? O montante, se você for pegar, do que foi surrupiado, né? O que foi roubado aqui das empresas estatais, tal, do governo, que foi desviado de recursos, a quantidade de gente que foi corrompida, é um montante assim incomparável, não dá pra você comparar. Existia corrupção antes, existia, ninguém tá negando, não é exclusividade do PT. Mas o PT sistematizou isso aí, transformou isso aí num canal. O Brasil foi uma mãe para os outros países da América Latina, entendeu? A refinaria lá na Bolívia, o cara tomou, o presidente... Tudo isso em nome de um projeto, projeto ideológico. Não, um projeto ideológico de poder, justamente. E o Lula sabia, na época, tem gravação dele, ele falando, não, eu já sabia, o Evo veio falar comigo. Foi o Evo, não foi? O Evo veio falar comigo, e tudo bem e tal. Aquilo ali, ele tá fazendo o quê? Ele tá roubando o patrimônio do país. Patrimônio da empresa pública. A gente pagou por aquilo. Ele deu uma refinaria, entendeu? Fez um monte de obra pública para os países aí e a gente nunca mais vai ver esse dinheiro. Perdeu, já era. O Brasil era a mãe. Não tem como. Entendeu? Não tem como voltar. Não tem como voltar. Enfim. E o professor Olavo, até falando sobre o Foro de São Paulo, ele fala sobre isso, né? Que o papel do Brasil era justamente esse, era o fomentador do processo revolucionário aqui na América Latina e em outros países do mundo. Não, justamente. Né? Utilizando os recursos dos pagadores de impostos, que somos nós, para fomentar esse projeto no mundo inteiro. Justamente, foi o papel aqui na América Latina. O papel que a Venezuela desempenhou em relação a Cuba durante muito tempo. Quando a Venezuela ainda não estava tão mal, entendeu? Ela estava, de certa forma, financiando o regime cubano, entendeu? Aí depois o Brasil assume essa posição de liderança, até pelo tamanho do país, né? População, economia, o país mais forte da América Latina, entendeu? Mas enfim, é isso. É isso, pessoal. Bruno, essa semana também, acho que não foi nem essa semana, eu acho que foi na semana passada, não sei. Surgiu aí essa notícia da PGR, que está atacando uma lei municipal de uma cidade do interior de Goiás. Exato. Eu acho que o nome da cidade é Novo Gama. Exato. Para barrar a questão do escola sem partido. Rodrigo Janot, o procurador-geral, ele contesta a lei que proíbe material sobre ideologia de gênero nas escolas municipais. O pedido para declarar a norma incompatível com a Constituição Federal é feito através de uma DPF, já até anotei o nome aqui, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ao proibir o uso de material didático com referência à ideologia de gênero. Uma coisa que eu anotei aqui e eu achei muito importante é o seguinte: a norma, segundo Rodrigo Janot, além de ferir a competência privativa da União de legislar sobre as bases nacionais de educação, contraria princípios fundamentais da Constituição Federal. E o que eu achei importante é isso aqui, pessoal, que eu acho que é o grande problema. É a competência privativa da União de legislar sobre as bases nacionais da educação. Bruno, tá contigo a palavra. Então, esse discurso, né, foi Janot, não é isso? O PGR. Isso. Esse discurso dele evidencia duas coisas. Primeiro, a questão da centralização da tomada de decisão. Vai de encontro de tudo aquilo que a gente defende, né? A gente defende que os municípios e os estados tenham mais autonomia para poder decidir seu orçamento, a pauta da educação, esse tipo de coisa, né? E segundo ponto, né, é que aí a gente vê uma contraposição clara entre os interesses daqueles que deveriam ser a prioridade, que são os pais, né, dos alunos. Eles são consumidores, é um serviço, né, que o governo não dá a opção de você comprar ou não comprar. E essa contraposição, do outro lado, você vê professores, né, que acham que... professores e burocratas, né, que acham que eles devem ser os responsáveis por inculcar os valores na cabeça dos alunos.
Então você vê assim, você que é pai, ou que pretende ser, se esforça a vida inteira para ensinar o seu filho o que é que você acha correto, para você passar aquilo que você considera certo, né, os seus valores, né, a sua religião, entendeu? Você educa o seu filho para chegar um professor ou chegar um cara aí apontado, né, no governo, um burocrata qualquer, ou se não um funcionário público mesmo, e acha que ele é que deve ser a prioridade, né, o que ele acha. Então você ensinou a vida inteira, meu filho, isso aqui é certo, siga isso, esse é o caminho. Aí chega um cara desse, um agente público e diz, não, que vale é o que a gente diz. E você observa aqui o que já virou um modus operandi das altas cúpulas do governo para legislar no lugar do legislativo, né? Eles pegam uma situação específica de uma cidade do interior de Goiás, faz essa arguição aí de preceito fundamental, essa arguição ela vai para o STF e o STF vai julgar se o legislativo pode legislar ou não sobre o assunto, porque a partir do momento que eles disserem que isso aí é inconstitucional, foi triste. Não. Ninguém vai poder tocar na mão aquilo ali mais. Então eles estão legislando. Foi exatamente assim que eles aprovaram o aborto até 3 meses no Brasil. Exatamente. Exatamente dessa forma. Uma ação que estava sendo julgada, vem o ministro Barroso e diz, já que a gente está julgando uma coisa aqui específica, vamos generalizar? Lascou. Justamente. Agora a gente tem uma lei feita pelo judiciário, pelo STF, que deveria defender a Constituição e não legislar. Justamente. Quem são os nossos representantes? Os parlamentares, né? Por piores que sejam, eles foram eleitos, ok? Né? Exatamente. Então, juiz, ele foi eleito por alguém? Ele presta contas para alguém pelo mal feito? Não. Eles são semideuses, na verdade. Eles têm né? todos os incentivos para inovar. Né? Então, assim, ele vai aparecer no próximo livro de direito aí, quando atualizar o novo código, não sei o que. Não, o juiz tal foi o primeiro a aprovar tal medida. Só que você está indo de encontro, né, ao princípio fundamental da separação de poderes. Não compete ao judiciário esse tipo de coisa. Você indigna, né? Porque você não tem nem para onde correr. O juiz bate lá o martelo e ele usurpa, né, essa competência que não é deles, é do poder legislativo, entendeu? É dos parlamentares. Totalmente. E usurpa também, né, a autoridade dos pais, que, como eu já disse, é a prioridade. Aquilo que os pais acham em relação a valores deve ser respeitado, entendeu? É basicamente isso. Exatamente. Bruno, essa semana a gente também teve, né, acabou ontem, o julgamento da chapa Dilma Temer, e a chapa ela foi absolvida pelo TSE, né? Um julgamento de fachada, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, que eles não seriam, que ele seria absolvido. E eu acho que você tem um dado aí importante para passar sobre o custo do TSE para os cofres da União e logo para nós, né? Não, exatamente. Eu notei aqui, segundo a ONG Contas Abertas, o custo por dia é 5,4 milhões, certo? Anual isso aí dá 2 bilhões. 2 bilhões de reais. 5,4. Pensa aí no que é que isso poderia ser feito. Se você pegar esses 5,4, 5 milhões por dia, se você pudesse investir em alguma obra pública nas cidades aí pelo Brasil, o que é que você acha que dava para fazer? Você acha que esse dinheiro está sendo bem gasto, está sendo bem empregado, que a sociedade está vendo algum retorno, né? Num caso dessa magnitude, quando a gente esperava o resultado, nada veio, provas abundavam, tinha prova até demais. Essa, inclusive, foi a desculpa de quem quis absorver essa chapa. Ah, não, teve prova demais aí, apareceu muita prova. Cara, eles utilizaram as tecnicalidades dele lá para poder fazer com que essa chapa escapasse, entendeu? Agora, uma coisa também, eu percebi que tem gente que ainda está defendendo Dilma. Eu não entendi essa não, sinceramente, viu? Falando, a gente já sabia que ia dar nisso, era para ter deixado Dilma. Peraí, cara. Peraí. Nossa senhora. Não vem com essa, pô. Não vem com essa, voou um monte de gente já. O pessoal só vivia falando, e o Cunha? Voou, tá preso, porra. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é canalice, pelo amor de Deus. Não, exatamente.
E aqui novamente a gente vê a questão da influência política, né, que o presidente, o poder executivo tem na indicação de juízes. 2 dos 4 que votaram, não foi? Foi 4 juízes que votaram para livrar a chapa. 2 foram indicados pelo presidente, não é isso? Pelo Temer. Então, justamente. E a mensagem que fica para o povo brasileiro é basicamente essa: vale a pena roubar, vale a pena ser desonesto. Exatamente. Mas não vale a pena você roubar pouco, você tem que roubar muito. Entendeu? Roubar pouco os direitos humanos, né? Os que se dizem defensores de direitos humanos estão trabalhando duro para que seja tranquilo também. Mas se você roubar muito, pode ficar tranquilo, não vai ter nada. No Brasil a injustiça ela é oficial, né? Exatamente. Só um ponto aqui, novamente, que a gente estava falando, a gente já falou isso em relação ao Escola Sem Partido que está sofrendo esse ataque, é que os juízes, né? O Gilmar Mendes, se você for ver o tamanho do ego dele, meu Deus do céu, eu não sei como é que estava cabendo ali, meu Deus né? do céu. Tinha que botar uma câmera ultra wide ali para caber, porque o cara tem um ego enorme. Ele... É verdade. Entendeu? Aquele cara ali, ele tem o maior ego do mundo que eu já vi na minha vida, foi daquele cara ali. Eles se acham Deus. Eles se acham Deus. Ele, eu estou aqui em todo o meu poder, você está famoso por causa de mim, falando lá para outro juiz, meu Deus do céu, olha o ego do tamanho do mundo, entendeu? E não tem, esses caras não prestam contas à sociedade. Qual é o mecanismo que tem para esse pessoal prestar contas? Uma decisão absurda dessa. Ninguém está concordando com essa decisão. Todo mundo sabe, provas abundam. Não tem motivo de ter sido livrada essa chapa. É de indignar qualquer um, né? Existe ainda a possibilidade de haver é um absurdo total. Existe a possibilidade ainda de haver um impeachment muito pequena. Legalmente sim, mas é muito pequena. Entendeu? E agora o alvo é a Lava Jato. O alvo vai ser a Operação Lava Jato. Entendeu? Todos nós devemos ficar vigilantes e defender com unhas e dentes a Operação Lava Jato. Porque se procurar, eu tenho certeza que acha. Tem muita coisa, tem muita gente para cair ainda. Entendeu? Caiu muita gente? Caiu. Mas tem muita para cair ainda. Muita. A maioria dali tem coisa pra tentar devendo alguma coisa, né? Prioridade número 1 hoje da gente é defender a Lava Jato. Entendeu? A gente tem outras, tal, vamos mudar o sistema político, tal, mas vamos deixar a faxina ser feita. Entendeu? Vamos deixar o pessoal trabalhar. Primeiramente isso, porque senão quem vai fazer a reforma política são os próprios bandidos, né? É botar a raposa pra tomar conta do galinheiro, né? Justamente, depois que você conseguir fazer, de certa forma, a limpeza, não vai ser uma limpeza total, é impossível fazer uma limpeza total, é utopia, mas depois que você consegue fazer essa limpa, as coisas vão ser menos difíceis. Vão ser fáceis, mas vão ser menos difíceis. Então, Bruno, vamos pegar nosso jatinho emprestado pelo Joesley e vamos sair do Brasil um pouquinho? Vamos embora, agora. Gente, essa semana a gente teve o caso aí do presidente Trump versus o Comey, o ex-diretor lá do FBI, que deu um depoimento num comitê do Senado norte-americano. Esse depoimento dele estava sendo muito esperado principalmente pelo Partido Democrata, os esquerdistas americanos, por quererem emplacar a narrativa do impeachment ao presidente Trump, né? Na minha opinião, Bruno, o tiro saiu pela culatra. E pela tua? Demais mesmo. Porque se você tinha uma queixa na época das eleições em relação à atitude, à conduta do Comey, por supostamente estar perseguindo a Hillary, conversa fiada. Ele livrou a Hillary, né? A Hillary era para ter sido investigada e com certeza seria condenada, né? Exatamente. Ela destruiu provas. Até agora, aqueles 33 mil e-mails do Partido Democrata envolvendo a campanha da Hillary e até questões de pedofilia não foram divulgados, nem muito menos investigados de forma correta, né? Teve essa questão dos e-mails, teve também a questão do pay to play, né? Tipo, você dá palestra, você cria uma Fundação Clinton, e você recebe doações para dar palestras. Peraí. Parece muito com o Instituto. Tem uma coisa muito parecida aqui no Brasil com isso. Né? Só que o volume de lá era bem maior do que o daqui, né? Mas enfim, a tática era a mesma. Uma fundação criada para lavar dinheiro, basicamente. Né? E não deu em nada. Mas, enfim, o que é que eu estava querendo dizer? Se na época das eleições, os democratas, né,
que é o partido da esquerda de lá, estava querendo que o Comey fosse demitido, agora, quando o Trump o demitiu, foi uma grita geral. Falaram, isso é porque o Comey está investigando o Trump em conluio com a Rússia, porque a Rússia está interferindo nas eleições do Brasil. Tá parecendo aquela coisa que o pessoal aqui do Brasil, os esquerdas daqui do Brasil, ficam falando, não, porque os yankees imperialistas, opressores estão interferindo. Eles não querem o PT no poder, por isso que eles tiraram Dilma, é tudo coisa da CIA. Pobre. Não, justamente. Pessoal doente mental do caramba. Sérgio Moro foi um cara. Pronto, é a mesma coisa, o mesmo papinho, só que lá nos Estados Unidos. A Rússia interferiu pra caramba. O Trump tá tirando o Comey porque o Comey tava investigando a sua campanha, os seus laços com os russos. Quando na verdade não teve nada disso, né? Se teve alguma influência de alguma nação estrangeira na eleição, foi dos milhares de imigrantes ilegais que foram incentivados, inclusive pelo Obama, né? A votar. Né? Ele não tem direito a voto, estavam lá ilegalmente. Agora você observa, Bruno. Votaram. Você observa. De acordo com as respostas do Comey, acabou com toda essa narrativa, porque ele, em suas respostas, afirmou que não houve obstrução da justiça por parte do presidente Trump. Ele também afirmou que o presidente nunca esteve sob investigação com envolvimento com a Rússia. E também que as eleições, em momento alguma, foram diretamente alteradas pela Rússia, na questão dos votos. Não. Se teve alguma influência, foi influência através da mídia e influências normais através da internet. Mas em nenhum momento, diretamente no processo eleitoral, houve uma interferência. Justamente, assim, até quando você via as pessoas que levantavam esse tipo de teoria da conspiração serem questionadas, né, dando entrevista na TV. Não, beleza, você está dizendo que a Rússia interferiu. Como? Aí o cara fica, bem, eles interferiram. Não, massa, mas diga aí, como foi? Qual é o indício? Você tem alguma prova? Não, não tem. O New York Times falou isso. Tá, mas assim, como foi que foi feito? Não, porque tem uma fonte não informada, anônima, que falou que não sei quem, que o tio de fulano... Cara, você não tem nenhuma evidência disso aí, entendeu? Agora o tempo todo a mainstream media, né, CNN, New York Times e outros grandes meios, MSNBC, metendo pau no Trump e sobre essa história, martelando. Não, Trump collusion with Russia. Bruno. Aí o Trump, vocês são very fake news, velho. Very fake news. Imagina se a questão de não ter nascido nos Estados Unidos não fosse com Obama, fosse com Trump, o barulho que essa mídia estaria fazendo. Cara, imagina. Então, eles não trabalharam durante 8 anos e agora estão querendo trabalhar, mas não estão trabalhando da forma certa, estão levantando falso toda hora. Não, justamente. E dois pontos. Primeiro, durante o governo Obama, ele falou, né, durante esse depoimento dele, que houve uma tentativa, pelo que ele disse, de camuflar uma suposta investigação, né? Uma investigação que o governo Obama não queria que fosse chamada assim, né? No lugar de ser chamado de investigação, ele estava falando uma matter, como se fosse assim, não, isso aqui é um assunto assim e tal, mas não é uma investigação, a Hillary não está sendo investigada, foi a Loretta Lynch que estava, ela era braço direito do Obama. Tentou de alguma forma conduzir a investigação para que ela não fosse aprofundada. E o outro ponto é em relação à própria conduta, que eu acredito que pode ser punida, né, do Comey. Ele vazou esses relatórios, que eram confidenciais, para um amigo dele dar para um jornalista do New York Times. Entendeu? Então, assim, ele está pegando um documento confidencial do governo e está vazando. Exato. Entendeu? Eu não sei se ele vai ser punido ou não, mas se quiser, eu tenho certeza que ele vai. Por que será que um cara desse foi demitido, né? Por que será, né? Não, justamente, na hora que era do governo Obama, quando o governo Obama estava sendo investigado, na verdade não o governo... Quer dizer, o governo Obama também tinha parte nisso, né? Até estava mexendo os pauzinhos para tentar livrar a Hillary. Mas quando estava afetando o partido do Obama, aí ele era o pior cara do mundo. Agora, quando o Trump demitiu, aí não. Aí é porque o Trump está querendo se livrar da investigação. Que conversa fiada. Que conversa fiada, né? O duplo padrão retado. Entendeu? Então,
Vamos pegar novamente o nosso jatinho e vamos para a Europa. Reino Unido. O tiro saiu pela culatra lá do pedido de eleição da Theresa May, né? Ela tinha maioria absoluta no Congresso, na Casa dos Comuns lá, né? Que seria a nossa Câmara dos Deputados aqui. E ela perdeu essa maioria absoluta. Ela tinha 331 cadeiras, perdeu 13 cadeiras e agora está com 318. E para ter a maioria absoluta, ela vai ter que fazer algum tipo de aliança, e o partido que ela provavelmente vai se aliar é o DUP, que é o Democratic Unionist Party, que é um partido da Irlanda do Norte. Bruno, uma das coisas que eu notei nessa eleição foi, mais uma vez, isso está se comprovando, os grandes centros votando maciçamente na esquerda e o interior votando na direita. Qual a tua visão sobre isso? Qual a tua opinião que leva a isso, que tem levado a essa situação? Isso aconteceu nos Estados Unidos, agora na eleição de Trump, aconteceu agora também, tanto na eleição, nessa eleição agora inglesa, britânica, né? Como também na eleição do Brexit, isso também aconteceu. Qual a tua visão para isso acontecer? Por que isso acontece? Eu acredito que além do grande fluxo de imigrantes, né, que geralmente procuram as grandes cidades e tendem a ter uma opinião mais liberal ou esquerdista em relação a diversos tipos de política, né? Afinal de contas eles estão vindo de outro sistema, de outra cultura, e lógico que eles vão se posicionar, provavelmente, numa eventual flexibilização dessa cultura, ou desses valores, ou até de leis imigratórias, porque eles seriam beneficiados, né, por essas eventuais mudanças. Né? Além disso, eu acho que a vida na cidade, isso aí é uma visão minha, né? A vida na cidade, as pessoas meio que esquecem, né? Da realidade da vida. Elas têm tudo muito fácil. Ele vai lá no supermercado, compra aquilo ali, ele não sabe como foi feito, ele não sabe como é a vida no campo, a dificuldade que as pessoas têm coisas realmente importantes para se preocupar no campo, aquele contato com a terra, o trabalho braçal, né? Nem tudo vem fácil assim como na cidade. No campo é a vida como ela é na verdade, né? No campo você tem que aguardar os tempos, você planta, você tem que colher, você tem que esperar o crescimento. Na cidade é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, tudo muito virtual, né? Não, justamente. Na cidade o pessoal está preocupado muito com a carreira, com o dinheiro, com o trânsito, com a violência. No campo o pessoal tem mais o contato com a terra e com a realidade da vida. Na cidade eu acho que o pessoal tende a ter uma visão mais, uma redoma, numa bolha. Entendeu? Também, o pessoal não sabe a realidade da vida. Eu acho que também tem a questão da influência muito grande da mídia e do politicamente correto. Justamente. Isso não é uma coisa que acontece só aqui, como você está dizendo, né? Nas metrópoles brasileiras acontece também, mas nas grandes metrópoles do mundo, se você for ver Nova York, Londres, você estava falando aí, né? Berlim, enfim. LA, né? Los Angeles. Sempre acontece isso, né? Eu acredito que são esses fatores principais: o isolamento e a facilidade, né? O isolamento da vida real, eu chamaria assim, a facilidade que você tem, tudo. Então as pessoas acabam tendo preocupações diferentes daquela que uma pessoa do campo teria. A pessoa do campo está preocupada com outras coisas. E essa questão eu falei da imigração, primeiro ponto. Sim. Tá? Não sei, mas enfim, é basicamente essa. É uma bolha, eu acredito. Eu estou fazendo generalização, não estou dizendo que todo mundo é assim, estou dizendo a tendência. Entendeu? Se você for ver, é a mesma coisa com os jovens. Os jovens têm a tendência de serem mais esquerdistas. E quando as pessoas vêm envelhecendo, elas têm uma tendência a amadurecer, a amadurecer, a quebrar a cara, a ver que como a vida realmente funciona, e ela acaba adquirindo um posicionamento conservador ao longo da vida. Você não vê muito o contrário. Você vê até um esquerdista resistir ao longo do tempo, mas você não vê o contrário. O cara que era conservador e vira esquerdista quando fica velho. Eu nunca vi. Se você viu, massa, mas eu nunca vi. Então, o que pode acontecer agora é um amolecimento do Brexit, né? Porque o Partido Conservador, de forma geral, queria uma saída da União Europeia mais dura, um acordo mais duro que ajudasse mais o Reino Unido. E agora, tendo que ter a ajuda do DUP, termina que o DUP não é tão favorável a esse Brexit mais duro,
né, eles são mais favoráveis a um Brexit mais flexível. E isso pode fazer com que a questão de imigração, a questão dos acordos comerciais e entre outros assuntos, a incrível burocracia que a União Europeia deseja em acordos, também enfraqueça a questão da saída do Reino Unido do Brexit, né? Exatamente. Essa questão aí foi decorrente eu acredito, da arrogância e do mau cálculo político, né, que foi feito pela Theresa May. Porque ela não ganhou nas eleições gerais, né? Quem ganhou era o Cameron, se não estou enganado. E quando ele apoiava que o Reino Unido continuasse na União Europeia. Quando houve o referendo e ele perdeu, né, ele viu que estava insustentável, saiu, entrou a Theresa May e agora ela quis se autoafirmar. Eu não sei se assim, ela ia conseguir governar mais tranquila se realmente as pesquisas se concretizassem. Sim, né? mas ela tivesse foi um tiro muito grande no pé, né? Foi um tiro muito grande no pé. Ela já tinha maioria, absoluta, não precisava disso. Foi muita arrogância. E muita mal leitura, né? Justamente, foi desnecessário, né? Ela foi arrogante. Se ela fizesse... De certa forma, ela teve... Fala. Pra falar. Não fala você. Ela teve o que mereceu, né? Ela pediu por isso. Se você... Né? Tá, só para fazer essa observação. Se você tivesse observado, se eles tivessem observado o resultado do Brexit dessa forma, como os grandes centros votando massivamente para o não, eles teriam notado que perderiam cadeiras. Perderam cadeiras em Londres, perderam cadeiras na região de Manchester, na região de Liverpool. Nos grandes centros eles perderam cadeiras e eu tenho certeza absoluta que essa questão do Brexit foi fundamental para essa perda de cadeiras, né? Os ataques terroristas também, a mídia ficou ventilando muita coisa, ficou falando que ela cortou verba da polícia e tal, que isso foi um dos motivos. Conversa fiada, que o motivo principal é você ter um sistema de imigração frouxo e você ter um monte de alerta do serviço de inteligência dizendo, tem gente aqui suspeita, esse cara viajou para tal canto, esse cara está em contato com suspeito aqui, ele está indo... Enfim, tem atitudes de suspeitas. Viajou, entrou no país de novo, foi pra Síria, sei lá, foi pra um país que tem histórico de terrorismo e o pessoal não faz nada. Esse é o problema. Porque não adianta, você pode ter um policial em cada esquina, entendeu? Mas se você tem as pessoas que querem cometer crime, elas têm aquela predisposição a isso, você não vai conseguir, a polícia não é onipresente. Exatamente. Mas enfim, e a questão do amolecimento do Brexit é complicado, né? Eu acredito que a Theresa May deveria sair. Deveria entrar uma pessoa que realmente acreditasse na causa e que a apoiasse, né, veementemente. Lógico que o cara do perfil um exemplo do Nigel Farage não iria... Jamais. Deixa eu ver a passagem. Um cara do perfil do Nigel Farage não iria passar, porque ele é muito incisivo no que ele fala. Mas que surgisse alguma liderança que pudesse substituí-la. Eu acredito que esse resultado para ela foi muito desgastante, entendeu? Ela pode até tentar manter isso aí e fica complicado agora você tentar passar o Brexit da forma como estavam querendo, né? Dura, né? Como deveria ser, né? Livrar esses laços da burocracia de Bruxelas, né? Dos burocratas sem rosto. Pessoas que não foram eleitas e que estão criando lei, né? Impondo regulamentação. E ditando as regras de como o Reino Unido deve viver, né? Essa questão desses burocratas é exatamente aquilo que a gente comentou um pouco mais cedo, que vai acontecer com o tempo, né? Com o que acontece com os juízes aqui no Brasil, que se acham deuses, não tem que prestar contas a ninguém e vão legislar sem ter que ter representatividade perante o público. E termina que vão fazer o que quiserem, não importa se vai fazer bem ou mal a população. Gente, fala. Não encerra ainda não. Aproveitando o ensejo, vamos indicar aqui um documentário, a gente vai colocar na descrição do vídeo, para quem ainda não está muito por dentro dessa questão do Brexit. Tem um documentário muito bom, assistam, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Vejam, vale a pena, você me indicou esse documentário, eu assisti, muito bom, muito bom. É muito bom. Recomendo. Antes de opinar sobre o assunto, assista. Depois você vai ver com outros olhos essa questão, né? Que só quando a gente tem um olhar de turista, muitas vezes a gente fica, vai ficar mais difícil, eu gosto de transitar livremente para a Europa, e esse tipo de papo todo, mas é uma questão muito mais complexa do que somente isso.
Não é só questão de segurança, é questão econômica também, Uhum. entendeu? E política mesmo. E Centralizar poder pra dar por certo. fim cultural, né? Mas, Principalmente. enfim. Gente, estamos chegando ao fim. Esse vídeo eu acho que é um dos mais longos que a gente já fez. Espero que vocês gostem, deem feedbacks, curtam, se inscrevam e tamo junto. Até semana que vem com mais o Weekly News. Obrigado, Bruno. Até semana que vem. Obrigado, pessoal.